Fala pessoal, beleza? Sou eu, a professora Ana. E nessa videoaula, a gente vai ver a segunda parte dos exercícios e cuidados na educação física inclusiva. Nesse vídeo, especificamente, a gente vai focar na parte das deficiências físicas. Caso você queira ver sobre deficiência visual, intelectual, auditiva, corre lá no vídeo anterior, que lá eu explico tudinho para vocês. Então, vamos relembrar mais uma vez, por que é tão importante a avaliação física? A avaliação física, mais uma vez, ela deve ser realizada pela equipe interdisciplinar, que eu falo lá no vídeo anterior, por que é tão importante, né, a ideia do interdisciplinar, né? Porque não adianta você ter equipe você tem um médico, tem um nutri, educador físico, fisioterapeuta, tem todo mundo. Só que um não fala com o outro, um não passa o caso para o outro, então não adianta ter uma equipe super completa se não tem essa troca, né, essa interdisciplinaridade. Então, da nossa parte, a gente pode pensar numa avaliação antropométrica, por exemplo, e aí pensando macro, pensando no grupo, pensando na equipe que acompanha esse aluno, essa pessoa. A gente pode pensar na avaliação de força, de amplitude de movimento, da coordenação, da deambulação. E aí, pensando mais na parte médica, né? Trato gastrointestinal, geniturinário. Também saber da nutrição, se esse aluno se hidrata com frequência, se ele usa alimentação integral, se não usa. O sono, né, pessoal? Porque a pessoa cansada não treina direito, não tem um bom rendimento. Pensar também nos aspectos emocionais, né? Se aquela pessoa está fragilizada, qual é a situação. Pensar também na figura do psicólogo nessa equipe interdisciplinar e da saúde em geral. Mais uma vez, quais são os objetivos que eu tenho que trabalhar com o meu aluno ou meu atleta com deficiência? Os mesmos de um aluno, de um atleta sem deficiência. Melhorar a força, melhorar a capacidade cardiorrespiratória, aumentar a resistência, a flexibilidade, de repente, cuidar do controle do peso, né? E também pensar na especificidade de algum movimento, de alguma determinada modalidade. O aluno fala, poxa, professor, eu queria, sei lá, fazer natação, né? É um aluno com deficiência visual. Então, você vai lá pensar nos movimentos da natação. Professor, eu gosto de futebol. Pensar lá num chute, em algum movimento lá de um drible do futebol. Claro, sempre de acordo com a capacidade e com a funcionalidade desse aluno. Então, agora vamos ver as considerações que a gente tem que levar em conta, para prescrever um exercício, para montar um programa de treinamento. Então, como eu falei lá no comecinho, esse vídeo a gente vai focar especificamente nas deficiências físicas e a prescrição de exercícios. Então, pensando nos atletas, nos alunos com amputações. Pessoal, lá no segundo vídeo eu falei para a gente não errar mais, que o nome do membro remanescente, ou seja, o que sobrou ali da cirurgia, da amputação, vamos voltar aqui, ó. A gente pode ver aqui, ó, o braço amputado. Esse membro, ele passa a ser chamado de coto residual. A gente ouve muita coisa errada por aí, então o certo é coto. E aí, antigamente, as pessoas tinham uma cultura de, amputou, cortou, tirou, paciência, ficou, do jeito que ficar, ficou. Hoje a gente sabe que é muito importante a gente também incluir exercícios pensando no coto residual. Então, o que? Alongamento, fortalecimento. Ana, mas como é que eu vou passar um exercício para esse aluno? Pessoal, eu costumo dizer que para você trabalhar com educação física inclusiva, vai muito da sua criatividade, né? Então, de repente, o exercício que você está habituado a prescrever, a passar para um aluno sem deficiência, certamente, para esse aluno com deficiência, no caso, uma amputação, você vai ter que adaptar a carga, vai ter que adaptar a mecânica do movimento, o material que você vai empregar ali no exercício. Então, vai tudo de você estudar bem esse aluno
para você poder oferecer o que há de melhor para ele. Bom, e por que é importante? O que a gente tem que ter como objetivo para trabalhar com esse coto residual? Lembra que eu falei que no passado era comum as pessoas simplesmente ignorarem o coto e deixarem para lá? Então era comum, pessoal, que esse coto atrofiasse, né? E qual que é o problema do coto atrofiar? Quando eu expliquei qual é o critério que hoje se leva em conta numa amputação, que é preservar ao máximo o membro e manter ou preservar a funcionalidade dele. Então, no passado, né, quando amputavam, faziam uma coisa meio que sem critério e não treinavam depois, esse coto atrofiava. E aí, qual que era o prejuízo? Tinha prejuízo na funcionalidade desse coto, e o que impactava diretamente na autonomia e na funcionalidade da pessoa, né? Ela ficava muito mais dependente de ajuda. O que mais, pessoal? Trabalhar o coto, exercícios para o coto num programa de treinamento também é muito benéfico, porque você cria melhores condições para depois colocar uma prótese, caso seja a indicação ou o desejo da pessoa. Então, quando a gente está falando de uma amputação de membros inferiores, é importante a gente dar ênfase no fortalecimento dos extensores e abdutores do quadril e também dos extensores do joelho. Por quê? Isso contribui depois para a adaptação e para a deambulação, para a locomoção desse indivíduo com as próteses. O que mais que é importante a gente pensar? Exercícios que mimetizem situações da vida cotidiana, né? Coisas básicas, então deambulação, caminhada, sentar e levantar, saltar. E é legal a gente pensar em exercícios com a prótese e sem a prótese também. Para quê? Para tentar maximizar ao máximo as capacidades e a funcionalidade desse indivíduo. Pessoal, falando em prótese, é importante falar uma coisa para vocês. Especialmente para quem busca, né, ou planeja trabalhar com a educação física inclusiva de alto rendimento, né? De repente, um atleta paralímpico, né, um atleta que visa competição. Pessoal, prótese não é algo novo, não surgiu ontem. Já acharam em sarcófagos lá do Egito Antigo, da época do faraó, vai tempo, já acharam prótese. Claro, bastante rústica, né? Mas assim, essa ideia de prótese já existia. E aí as próteses até determinado período eram feitas de madeira, super pesadas e tal. Quando veio a guerra, a Segunda Guerra, houve uma valorização, foi priorizado o uso de plástico para essas próteses. Primeiro porque barateava o custo, tinha um monte de gente precisando, então começou a priorizar o plástico. E até esse momento, que a gente está vendo aí na imagem, o foco era, de toda e qualquer maneira, mimetizar um membro faltante. Então, assim, nossa, tentar fazer a prótese mais parecida com o pé possível, fazer uma prótese mais parecida com o braço possível. Então, tinha esse foco na estética. O que hoje a gente sabe que acabou por comprometer na biomecânica e na funcionalidade dessa prótese. Por quê? Lá pelos anos 90, um jovem chamado Van Philip, lá nos Estados Unidos, um menino super novo, sofreu um acidente com uma moto aquática, esqui aquático, desculpa. E aí, o que aconteceu? Ele perdeu a perna, e aí, quando prescreveram o uso de prótese para ele, ele ficou indignado. Aí ele falou, gente, desde a Segunda Guerra, lá do fim, em 45, até aqui, década de 80, não houve grandes evoluções no mercado de próteses. Ainda é a mesma prótese de plástico, nada mudou. E ele tomou aquilo para ele como uma missão. E ele foi estudar a parte de prótese,
confecção, os materiais. E aí então surge, pessoal, essa prótese aqui, que a gente está vendo até no pé de um atleta, né? Temos aqui o símbolo da Nike. E aí surge então a ideia dessas próteses, né? Que a mídia apelidou de Blade Runner por causa de um filme. E ficou famosíssima por conta do Oscar Pistorius, um para-atleta da África do Sul. E por que eu estou chamando a atenção de vocês para a questão das próteses? Pessoal, essas super próteses tecnológicas são feitas com o que há de melhor, o que há de mais tecnológico em questão de materiais, de aerodinâmica, de design. Então, acaba por muitas vezes criar condições superiores a de um atleta sem deficiência. Né? Como eu citei, o Oscar Pistorius era um para-atleta, é um para-atleta que acabou tomando um outro rumo na vida, e ele foi tentar, ele já era bastante famoso, ele já tinha bons resultados, e ele se habilitou, ele se candidatou a participar das Olimpíadas com atletas sem deficiência. Só que aí quando foram fazer as avaliações biomecânicas da prótese, etc., eles viram que a prótese dava muito mais arranque, propulsão, diminuía a resistência. Então, ela acabava favorecendo esse atleta em detrimento aos demais. Então, caso o seu interesse seja um dia pensar em trabalhar com alto rendimento de para-atletas, Paralimpíadas, é importante você estar sempre muito atento às regras. Para quê? Para que não seja, o seu atleta seja prejudicado, seja desclassificado ou qualquer coisa do tipo. Bom, voltando aqui para a nossa prescrição. O que mais que a gente tem que pensar? Pessoal, exercícios visando propriocepção, melhora da consciência corporal e principalmente da autoimagem. Por que isso é tão importante? Porque, vamos pensar ali, uma pessoa na casa dos seus 50 anos, uma pessoa com diabetes, que a gente já falou antes, né? Diabetes descompensado, desculpa, e aí ele precisa amputar a perna. Gente, aquela pessoa viveu 50 anos com a perna. E aí, dentro de alguns instantes, cadê a perna que estava aqui, né? A pessoa passa por uma amputação. E isso, por muitas vezes, é frequente que acabe trazendo prejuízos para a autoimagem e a percepção do próprio corpo. Então, o exercício físico pode influir muito nesse campo psicológico da autoimagem, da autoestima, né? Dá uma sensação de capacidade, de pertencimento, e retoma tudo ali que a gente viu no vídeo 1, que o Dr. Gutmann, que foi quem começou mesmo a atividade física inclusiva, pensou para os soldados que voltaram lá com paralisias, com tetraplegias e etc. Bom, agora vamos falar sobre a encefalopatia crônica da infância, né? A popular paralisia cerebral. Nós já discutimos nos vídeos anteriores, né? Porque não está mais em dia esse termo, né? Paralisia cerebral. Se o cérebro para, a pessoa morre, né? A pessoa não está morta. Então, é uma encefalopatia crônica da infância, em detrimento de razões. Pode acontecer ali na barriga da mãe, pode acontecer durante o nascimento, ou alguma lesão, trauma, infecção, até os 3 primeiros anos de vida da criança. E quais são os cuidados? Pessoal, nós vimos que a encefalopatia ela é caracterizada por lesões em determinadas regiões do cérebro. E isso faz com que a pessoa curse e apresente determinadas manifestações clínicas. Então, ela pode apresentar quadros de convulsão, ela pode ter distúrbios auditivos, distúrbios visuais, ela pode ter problemas com a comunicação verbal, ela pode não ser oralizada, por exemplo. Ela pode ter problemas com a deglutição, o que demanda muita atenção de quem está ali com esse aluno por conta de engasgo, de refluxo.
Essas pessoas também podem apresentar alterações comportamentais. Algumas podem apresentar inteligência acima da média ou o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Lembrando, né, como a gente já falou lá no passado, cada caso é praticamente único, cada caso é um caso. O que eu recomendo vocês? Isso independente se é um aluno de um aluno com deficiência, se é um aluno com encefalopatia crônica, se não é, isso eu reforço e recomendo a todos. Eu sei que muitos cursos contam com salvamentos, primeiros socorros, mas assim, sempre busque se atualizar, se reciclar, porque a gente nunca sabe, né? Acidentes nunca avisam, né? Nunca mandam um WhatsApp avisando a gente que vai acontecer, né? Então, para você não ser pego no susto e não saber como reagir ou como oferecer o melhor para a segurança daquele aluno, sempre busque se atualizar. Nossa, se a pessoa cair, como é que eu faço? Como é que eu ajudo? Se ela tiver uma crise de convulsão na minha quadra, o que eu vou fazer? Vou começar a chorar? Vou sentar e chorar? Não, o que eu faço? Então, pessoal, mantenham sempre seus conhecimentos nessa área sempre atualizados, né? Porque muita gente fala, mas nossa, eu vi lá na minha graduação, sei lá, 10 anos atrás, já aprendi. Aprendeu mesmo? Se acontecer um acidente agora, você sabe mesmo como reagir, como cuidar, como oferecer assistência. Então, busca sempre manter seus conhecimentos em dia nessa área. E aí, o que a gente tem que levar em conta na prescrição de um aluno com encefalopatia crônica da infância? Pensar em exercícios visando o equilíbrio, já que é um campo que essa deficiência acaba por comprometer. Exercícios com deslocamentos. Exercícios de força com adaptação. E por que eu quero dizer isso? Muitos desses alunos, eles apresentam espasticidade, que é uma contração, um movimento oriundo de uma contração involuntária. Então, de repente, ele está aqui com alguma coisa na mão, a pessoa joga, cai, arremessa. Então, pense em adaptações, de modo que, vamos supor, a pessoa está, sei lá, com um halter, com um pezinho. Gente, se ele tem ali uma espasticidade, na hora aquilo cai no pé dele, cai em você, machuca outra pessoa. Então, sempre pensar na questão da adaptação do movimento e sempre com materiais e movimentos que não vão comprometer a segurança dele, caso aconteça alguma eventualidade. E também exercícios visando a coordenação motora, né? Exercícios com materiais alternativos, materiais que você tem às vezes ali na quadra, tem mão, que acaba por beneficiar a coordenação motora dessas pessoas. E por que isso também é tão importante? Que acaba por aumentar a funcionalidade do indivíduo e também a autonomia dele na realização de algumas tarefas. E aqui a utilização de materiais, como a gente já falou, também pensando na estimulação sensório-motora. É importante que essas pessoas experimentem novas sensações, novos toques, novas texturas, porque tudo isso aumenta o repertório dela. E aí, pessoal, vemos aqui a lesão medular. Não sei se vocês reconhecem esse moço aí da foto. É o Fernando Fernandes. Ele participou de um Big Brother há muito tempo. E ele teve uma fatalidade, ele sofreu um acidente automobilístico e sofreu uma lesão na medula. Desde então, ele se tornou uma pessoa com paralisia, né, ou paraplegia, e ele ressignificou a vida dele e passou a se dedicar à educação física inclusiva e se tornou um para-atleta. E aí, pessoal, o que a gente tem que levar em conta na prescrição, né, dos exercícios para essa população?
Pessoal, vamos pensar, né? Vamos lembrar lá dos vídeos anteriores. Quanto mais alta a lesão, maior é o grau de comprometimento, né? O mais leve que pode acontecer é acometer só as pernas, ou seja, a pessoa há de permanecer na posição sentada a maior parte do tempo, no máximo deitada. Então, essas pessoas elas têm uma tendência a ter maior ganho de peso e, consequentemente, desenvolver comorbidades associadas a essa questão. Então, é importante a gente pensar em exercícios aeróbios visando a melhora da capacidade cardiorrespiratória e também no controle, na manutenção do peso. Aí pode surgir a dúvida, Ana, mas se a pessoa está sentada ou deitada, como é que eu vou fazer isso? Pessoal, existe um dispositivo que a gente pode encontrar com 3 nomes, como arm crank, como bike hand, do inglês, ou ciclo ergômetro. E aí, esse dispositivo é colocado numa superfície, pode ser numa mesa, e a pessoa pedala com os braços, né? E, claro, caso a gente esteja falando de um para-atleta, alguém que já tem uma vivência na modalidade, também temos, por exemplo, uma bicicleta própria para a prática de atividade física, de exercícios, para pessoas com lesão medular ou acometimentos que causem paralisia de membros inferiores. Caso você trabalhe num grande centro de treinamento, você trabalha num hospital, numa clínica, existem esteiras próprias para pessoas em cadeira de rodas. Né? Aqui no caso a pessoa está até numa inclinação, tudo mais. Então você pode pensar em exercícios em esteira ou também exercícios no meio aquático, claro, com muita cautela, muita segurança, né? Segurança no que você está fazendo, segurança ao aluno, né? Ana, onde eu trabalho não tem esteira, não tem piscina, não tem o ciclo ergômetro, como é que eu procedo? Pessoal, deslocamento em quadra, deslocamento no espaço que você tiver, né? O importante sempre é estimular o movimento dessas pessoas. Bom, um exemplo dos benefícios que esse exercício pode trazer para a pessoa com a lesão medular é esse estudo realizado por um grupo lá do Reino Unido. Eles trabalham com treinamento moderado em ciclo ergômetro. Então, eles pegam 21 pessoas, né, uma população de 21 pessoas, todas com lesão medular, e aí eles estratificam, eles dividem essas pessoas em 2 grupos. Uma que é intervention, que é o grupo INT de intervenção. Então, são 13 pessoas. E o outro grupo é o control, o controle. São 8 pessoas. E aí, pessoal, o que aconteceu? O grupo intervention, eles foram lá no laboratório desse grupo e eles receberam um arm crank, que é a bicicletinha de mão. E aí eles fizeram avaliações e foram instruídos sobre como se exercitar. Por isso que a gente chama de programa home-based. Você ensina ao seu aluno, ele vai para casa, reproduzir o que você ensinou e, eventualmente, você pode fazer o que a gente chama de follow-up. Você vai ligando para a pessoa, né? Não tem como você ir na casa de um por um. Então, vai ligando para checar se tem dúvidas, se tem algum desconforto, se está fazendo, se está tudo certo. E essas pessoas foram orientadas a treinar em intensidade moderada, 4 vezes por semana, durante 4 semanas. Já o grupo controle só foi lá no laboratório fazer as avaliações e ponto, né? Não recebeu aí a bicicletinha. E aí, no final dessas 4 semanas de treinamento, desse 1 mês, os 2 grupos voltaram lá no laboratório desse grupo de estudos, né?
E aí eles fizeram novas avaliações, né, para justamente ver se teve ganhos, se teve perdas, se teve efeitos, se não teve. E aí vamos ver o que foi observado. O grupo avaliou parâmetros cardiorrespiratórios. Então, primeiramente, o VO2 máximo. Pessoal, vamos aqui com calma, vamos destrinchar. Nós temos aqui duas colunas em branco, né? Que é o CON. Lembra lá que é o controle, é o grupo que não fez nenhum tipo de exercício. A gente pode ver que a barrinha aqui do VO2 máximo está por volta do 20, no baseline. Baseline é o primeiro dia que eles vão lá fazer as avaliações, tá? E o follow-up é depois de um mês, quando eles retornam e repetem as avaliações. Pessoal, do baseline para o follow-up, a gente não vê praticamente mudança alguma. Estava ali perto do 20 ficou depois de um mês. Agora, vamos lá pro intervention, pro grupo que treinou com o cicloergômetro. Pessoal, não preciso nem dizer, né? Olha só o aumento depois de um mês da capacidade respiratória do VO2 máximo desses indivíduos. Então, é inegável os efeitos benéficos da prescrição de exercícios aeróbios para indivíduos com lesão medular. O que mais que eles viram? Ainda dentro dos parâmetros cardiorrespiratórios, eles viram a carga máxima de trabalho. E aí, qual foi o resultado? Pessoal, a mesma coisa. O grupo controle, a barrinha branca, está aqui ó, perto do 83. Depois de um mês, quando foram avaliar novamente, estava praticamente a mesma coisa. E aí, o grupo que teve a intervenção, que se exercitou, é inegável o aumento da capacidade máxima de trabalho dessas pessoas. E aí, vamos ver lá os parâmetros metabólicos, que também estão relacionados à perda de peso. Eles avaliaram o HOMA-2, que é o Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance. E aí, o que eles veem, pessoal? Esse componente metabólico relacionado à resistência à insulina. Vamos ver aqui o delta. Delta é o triângulozinho. Eles veem que tem uma redução desse componente relacionado à resistência à insulina no grupo intervention, para as duas formas do HOMA, o que acaba facilitando o controle e manutenção do peso desses indivíduos. E aí, o que a gente tem que levar mais em conta na prescrição de exercícios? Pessoal, é importante a gente pensar em exercícios de propulsão de cadeira. Eu não sei se alguém já se machucou ou teve a experiência de ter que usar uma cadeira de rodas. Pessoal, é super difícil você conseguir tocar a cadeira, não é uma tarefa fácil. Agora você imagina você se deslocar única e exclusivamente assim. Então, é importante exercícios de propulsão. E é muito importante também você pensar em exercícios de força visando estimular o aluno a fazer mudanças de postura. A fim de quê? De evitar escara. A gente vai ver o que é escara mais para frente, mas para vocês entenderem, permanecer numa mesma posição por tempos muito prolongados, você acaba lesionando a pele, você acaba ferindo a sua pele. Então, é importante você estimular o seu aluno a praticar exercícios de força, não só para ter força de tocar a cadeira, mas de se levantar da cadeira o máximo que puder, claro, a fim de evitar essas lesões. Exercícios de força também são importantes para quê? Para que o aluno tenha força suficiente para fazer transferências do corpo para diferentes locais. Então, eu estou aqui sentado na cadeira, eu consigo fazer isso aqui e transferir o meu corpo para, sei lá, um assento de banho. Do assento de banho, eu consigo fazer
a transferência do meu corpo para um vaso sanitário e assim por diante. É importante também a musculação, pessoal, exercícios de força, né? Eu digo musculação pensando no geral. Por quê? Para você ajudar esse indivíduo a ter maior controle postural. Por quê? Fazendo isso aqui, ó, o movimento de tocar a cadeira, você acaba contribuindo para quê? Para que essa pessoa adote uma postura hipercifótica. Então, é importante que ele tenha o controle postural e tenha força suficiente de tocar a cadeira sem comprometer a postura dele a longo prazo. Porque, pessoal, isso a longo prazo acaba acarretando em desequilíbrios musculares que gera dor crônica. Ana, meu aluno é tetraplégico, ele não faz preensão manual. Pessoal, aí volta naquilo que eu já falei. Capacidade de, criatividade é solta. Capacidade de pensar em como você vai adaptar o exercício, qual material é o mais adequado para ele trabalhar. E aí vai de você conhecer esse seu aluno. Então, prescrever sempre exercícios resistidos para membro superior e tronco. Então, para ter força para tocar a cadeira, ter força para mudar de posição, mudar a postura para evitar escara, ser capaz de fazer transferência do seu corpo da cadeira para outro assento, para um sofá, para onde quer que seja. Força para ter maior controle postural e evitar a postura hipercifótica. E também corrigir e atenuar e também prevenir desequilíbrios musculares que podem futuramente trazer dor, trazer incômodo, trazer novos problemas. Então, você pode pensar, um aluno mais avançado, evidentemente, usar os aparelhos convencionais de musculação que você tiver ali em mãos. Usar halter, peso livre. Exercícios de solo também podem ser pensados. Exercícios usando elástico ou qualquer material que possa oferecer resistência e seu aluno seja capaz de executá-lo corretamente e com segurança. Então, o que levar em conta na prescrição? O que mais? Né? Exercícios que envolvam manobras de deslocamento com a cadeira. Então, de costas, de frente, de giro, frenagem, mudança de direção. E isso é importante, vamos maximizar a ideia. Isso é importante para um atleta que treina, um para-atleta que treina, sei lá, basquete adaptado? É importante para um atleta que treina determinada modalidade? Com certeza. Só que, pessoal, isso influencia diretamente na vida cotidiana dele. Né? Quem mora, especialmente em grandes cidades, sabe que a acessibilidade, infelizmente, não é uma realidade concreta, né? A gente tem muita calçada esburacada, tem muito lugar que não tem rampa de acesso. Então, você fortalecer, instruir, educar esse aluno com atividade física, com exercício, com esporte, também ajuda ele, em determinado grau, a transpor essas barreiras que a gente encontra, né? Então, o aluno está tocando a cadeira ali de rodas na rua, viu que tem um buraco, ele consegue desviar. Ele tem ali um obstáculo, ele consegue superar. Então, é muito importante o nosso trabalho também na autonomia desse aluno, né? Na segurança e na autonomia desse aluno. Então, aqui nós temos alguns esportes, né? Que demandam mudanças de direção, frenagem, giro, né? Também temos a vida comum do dia a dia. Pensar também em exercícios de flexibilidade, exercícios ativos, movimentos passivos e ativos. E aí você pode usar materiais, desculpa, você pode auxiliar na execução, aí vai da sua criatividade. Agora, pessoal, vamos entrar num ponto muito sensível, que demanda muito cuidado, certo? Lembra lá atrás que eu falei
a medula passa dentro do forame. Qualquer lesão é muito perigoso, é muito sério, porque você compromete o sistema nervoso. E aí você tem o quê? A lesão leva à interrupção do sinal neurológico. Pois bem, quando você tem o comprometimento do sistema nervoso autônomo, né, você requer maiores cuidados. Então, muito cuidado com a prescrição de exercícios isométricos. Por quê? Por conta do comprometimento do retorno venoso. Você pode pensar assim: ai, Ana, mas se o aluno sentir dor, se ele sentir formigar, se ele sentir qualquer incômodo, ele vai parar o exercício. Pessoal, lembra lá do vídeo 2? Você não tem só o comprometimento da mobilidade, você também tem o comprometimento da sensibilidade. Ou seja, o aluno não sente. Tá doendo? Pode ser que ele não perceba. Pode estar indo além do limite dele, pode estar indo além do que é seguro para ele, mas ele não se dá conta. E aí cabe você, profissional de educação física, ficar em cima, tomar cuidado e prescrever o que é melhor para ele e não ofereça esse tipo de perigo. O que mais? Pessoal, lembra que eu falei que é importante fortalecer membro superior e tronco para mudança de postura, para evitar escara? Então, pessoal, escara é uma ferida por compressão, né? É muito comum encontrar esse tipo de lesão na pele de pessoas cadeirantes, com comprometimento da sensibilidade, e pessoas hospitalizadas por longos períodos. E aí, a escara pode ir de 1 a 4. E por que é tão importante a gente ficar em cima disso? Pessoal, é uma ferida na pele. O estágio 4, por exemplo, é um estágio muito profundo. Essa ferida fica muito feia, muito sério. E isso é uma porta aberta para qualquer tipo de infecção que esteja ali rondando, né? Você pega ainda um paciente que tem já o sistema imune comprometido, pronto, a pessoa pode ter um quadro muito sério de infecção, ter que ser hospitalizada. Aí você pode falar assim: ai, Ana, mas se a pessoa tiver com uma ferida dessa, por exemplo, no bumbum, ele vai sentir, ele nem vai querer vir treinar. Pessoal, lembra lá que eu falei? A pessoa muitas vezes não sente, né? Ela não se dá conta que ela está assim ferida. Então, pessoal, claro que de uma maneira muito respeitosa, preste atenção no corpo do seu aluno, converse com ele, converse às vezes com o cuidador, quem está próximo a ele, converse com os outros membros da equipe que cuidam dele, o médico, o nutri, o físio, né? Se mantenha sempre atento a isso. Imagina essa pessoa tá com uma super escara, ela não se dá conta e entra numa piscina, por exemplo. Imagina só o estrago que não pode acontecer. Então, é sempre importante você manter... Volta lá a importância da avaliação. Então, é importante você ter sempre em dia a avaliação clínica desse paciente e também a avaliação nutricional, porque a depender da dieta que esse paciente segue, influencia na predisposição ou não do surgimento de escaras. Pessoal, lembra lá que eu falei que a lesão medular leva ao comprometimento do sistema nervoso autônomo? Pois bem, muito cuidado com distúrbios termorregulatórios. Uma pessoa que não tem esse tipo de lesão é capaz de realizar troca com o ambiente, o corpo é capaz de fazer ajustes térmicos. Então, se está calor, você transpira, se está frio, você tem tremor. Agora, pessoas que têm esse tipo de comprometimento, eles não têm esse mecanismo regulatório, termorregulatório afinado. Então, o que acontece? Chega no calor, eles não transpiram, não tem essa troca de calor com o meio. E também tem problemas com a vasodilatação. Já no frio é o contrário. Eles têm dificuldade em responder com tremor e também têm dificuldade em realizar vasoconstrição. Então, pessoal, você como professor de educação física de um aluno como esse, o que você pode fazer? Verificar sempre a hidratação.
né? Se possível, converse com o nutricionista ou quem acompanha essa pessoa, fica sempre no pé para a pessoa se manter hidratada e também orienta esse aluno ou quem o acompanha o melhor tipo de vestimenta, né? Então, chegou no calor, poxa, usa uma roupinha, sei lá, uma blusa de algodão, um tecido transpirável. No frio, chega com um agasalho, porque são coisas simples, mas que pode evitar, por exemplo, do aluno passar mal, ter um colapso, ter um desmaio ou coisas do tipo. Bom, outra coisa frequente que a gente tem que tomar muito cuidado na prescrição de exercícios para pessoas com lesão medular é o quê? Cuidado com as quedas. Por quê? Pessoal, se a gente recapitular lá as aulas de anatomia, fisiologia, a gente vai se lembrar que para que o osso tenha a absorção adequada do cálcio, é necessário vários componentes, dentre eles o impacto. Só que, pessoal, se a pessoa está sentada ou deitada o tempo todo, como que ela vai ter impacto em membros inferiores, né? Cria-se aí um problema, né? Então, por conta dessa falta de impacto, essa absorção inadequada ou ineficiente do cálcio, pessoas com lesão medular, elas tendem a ter maior incidência de osteoporose, ou seja, o osso fica que nem a gente está vendo aqui na imagem, ele fica super poroso e acaba ficando mais frágil e suscetível a quebrar. Então, muito cuidado com o seu aluno, com o seu atleta, especialmente em duas situações. A primeira, se é um aluno novato, principalmente aquele que é oriundo, a lesão é oriunda de trauma, ou seja, ele está usando cadeira de rodas tem, sei lá, 1 mês, 2. Então, ele ainda não se acostumou exatamente com aquela realidade, o corpo ainda está se organizando, então ele não tem muito traquejo com a cadeira, ele não tem muita força para aquele movimento, então ele tem altas chances de cair. E também cuidado já com aquele que está no alto rendimento, já está indo para competição, já participa de jogos, né? Por quê? Você está lá, de repente, no basquete, um vai tomar a bola, não sei o quê, a pessoa cai da cadeira. Ela tem altas chances de se machucar, né? E não é machucar, fazer um raladinho, é machucar, quebrar fêmur, né? Então é uma coisa muito delicada. Por fim, porém não menos importante, o sistema autônomo também está relacionado com o controle esfincteriano, né? Então, é comum que pessoas com lesão medular apresentem incontinência urinária e também distúrbios esfincterianos. O que isso quer dizer na prática? Que tem altas chances de sair um xixi ou um cocô em um momento que não é para sair, certo? Então, pessoal, o que a gente, como professor de educação física, pode fazer para evitar que o aluno fique numa situação tão embaraçosa como essa? Orienta sempre o seu aluno a fazer xixi antes de treinar, porque ele não vai ter a percepção de que a bexiga está cheia, ele não sente. Aí, vamos supor, ele está com a bexiga explodindo, ele não se dá conta. Aí você chega lá na musculação e passa uma série, sei lá, de supino mega pesado. Gente, a pessoa vai fazer xixi na calça, né? Então, para não criar essa situação constrangedora, né, desconfortável para o aluno, orienta ele a fazer xixi. Toda vez, chegou na academia, chegou na quadra, chegou na clínica, faz xixi, esvazia a sonda, usa fralda, o que quer que seja, né? Porque aí ele treina muito mais tranquilo, ele fica mais despreocupado, né? Ele aproveita mais o momento, ele aproveita melhor o exercício e não corre esse risco. E também, né, pessoal, temos também a possibilidade do número 2, né, da pessoa defecar em um momento que não era para acontecer, teoricamente. Então, o que a gente também pode fazer? A gente pode instruir junto a outras pessoas que cuidam dessa pessoa, desse atleta, desse aluno, para que ele estabeleça uma rotina em relação à evacuação. Como? Ensina seu aluno a prestar atenção no corpo dele.
Olha, todo dia 9 horas da manhã, minha cuidadora troca minha fralda e ela tá suja. Todo dia, sei lá, 9h30, eu percebo que eu tenho uma sensação e eu sinto um cheiro e eu vejo que eu fiz cocô. Então pronto, já percebeu que entre 9 e 9h30 é o seu horário, é o horário que o seu corpo vai evacuar, queira você ou não. Então, cria essa rotina. Você evacua 9, 9h30, vem para minha aula às 10, vem para minha aula 10h30. Então, oriente o seu aluno a adaptar a rotina de exercícios após a evacuação. Ana, eu tô com um aluno, ele é novato, ou de repente ele nem é novato, mas aconteceu um acidente, ele fez cocô na calça na minha aula, sujou, o que eu faço? Pelo amor de Deus, eu vou começar a chorar, vou vomitar, vou passar mal. Gente, por favor, não é agradável para ninguém, nem para a pessoa, nem para o profissional, ninguém queria estar vivenciando aquilo. Mas se aconteceu, aconteceu, né? Tente ao máximo manter a naturalidade, seja profissional e mais do que profissional, gente, seja ser humano, né? Tenha empatia com a situação do outro, com a vergonha que o outro deve estar sentindo, com o constrangimento, né? Ofereça ajuda, se for o caso, chame um cuidador, alguém que o acompanha, né? E auxilie no que for possível, né? Então, não fala, credo, que horror, que nojo, vou passar mal, né? Guarde esses arroubos para você, né? Depois, a hora que estiver só, você pode se sentir mal, tal, mas na frente do aluno, seja uma pessoa bacana, né? Seja para o outro que você gostaria que fosse para você. Beleza, pessoal? Então, nessa aula a gente viu os principais tipos de deficiência, os cuidados que a gente tem que ter, deficiências físicas, né? Desculpa. Então, a gente viu a amputação, nós vimos a encefalopatia crônica da infância, vimos a questão da lesão medular, vimos todos os exercícios, força, alongamento, o que deve ser priorizado e, mais importante, a segurança e a qualidade de vida desse aluno. Beleza? Foi essa a aula, espero que vocês tenham aproveitado e até uma próxima.